tarde, pessoal. Vamos iniciando mais uma aula. Hoje, quinta-feira, 12 de novembro de 2020, iremos estudar as matérias de História e Artes, tá certo? Então, vamos lá, iniciando. Hoje não iremos utilizar o módulo, e sim só o caderno e o caderno de artes, tá certo? Então, vamos lá. Sabemos que domingo, dia 15 de novembro, se comemora a proclamação da República, não é isso? Então, é um feriado, é um final de semana, vai ser... Não vamos sentir muito esse feriado, porque já é um dia de domingo não estudamos, mas é um feriado. Se fosse cair de segunda a sexta, teríamos o feriado, mas domingo é feriado da Proclamação da República, comemora-se a Proclamação da República. Mas o que é isso? O que é a Proclamação da República? Então vamos entender um pouquinho sobre o que é a Proclamação da República. O que iremos comemorar domingo, que é o dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Tá certo? Então vamos lá, preste bem atenção, porque depois eu vou pedir para vocês fazerem umas atividades, tá certo? Vamos lá. Foi quando um homem chamado Marechal Deodoro, ele se juntou com seus soldados e foi às margens do rio, com eles declarar a proclamação da República, lutar para que o nosso Brasil se tornasse uma república, não mais uma monarquia como era antes, que as coisas iam de reis para reis, de antecedentes, pai, filho, netos. Então, as coisas como era antes, era como eram os governantes antes, era como? Ia passando de geração em geração, de pai para filho, de filho para neto, e era assim. Então, eram as mesmas pessoas que comandavam o país, não é isso? Então, era aquelas mesmas pessoas da família que comandavam. As pessoas não tinham o direito de escolher outras pessoas, porque isso era passado de geração para geração. Então, era passado de reis para reis, de antecedente como pai, filhos, netos, ficavam num poder anos e anos. E o povo não podia fazer nada. Se essas pessoas governassem ruim, não tinha o que fazer, porque era de pai para filho, e ele queria que a gente pudesse escolher o que a gente quisesse governar, onde a gente vive. Então, vamos entender melhor. Então, era passado de pais para filho, para neto, ou seja, de geração para geração. Então, seriam as mesmas pessoas que governavam durante anos. E aí as pessoas, como eu já falei, as pessoas não poderiam escolher outra pessoa. Então, se eles governassem ruim, mesmo assim a gente tinha que votar, porque era passado de geração para geração. E aí as pessoas não podiam escolher outras pessoas, e eles sempre governavam onde a gente vivia. Então ele se juntou com os seus soldados e eles foram lutar para que o nosso Brasil se tornasse uma república. Então assim ele conseguiu. E agora que a gente consegue votar em quem a gente quer, hoje Marechal Deodoro fez isso, não é isso? Então ele conseguiu que o nosso Brasil se tornasse uma república. Então hoje a gente consegue votar em quem a gente quer. Então a gente consegue escolher os nossos presidentes, consegue escolher governadores, prefeitos, deputados, vereadores. Então a gente tem que escolher muito bem o nosso voto, porque um voto mal dado, uma escolha errada,
a gente vai viver prejudicado 4 anos que eles ficam no poder. Então é assim, por coincidência, as eleições esse ano, as eleições é de 4 em 4 anos. E esse ano ela foi adiada por conta da pandemia. Então sempre ocorre no início do mês de outubro. E esse ano será no dia 15 de novembro, justamente no dia da proclamação da República. Esse ano é eleições para prefeitos e vereadores. Daqui a 2 anos é eleições para presidentes, governadores, senadores, deputados. Então, isso ocorre de 4 em 4 anos. Então, por isso que a gente tem que escolher bem os nossos representantes. Por quê? Porque eles não vão governar por 4 dias. Eles vão governar por 4 anos. Então, uma escolha errada, a gente vai viver prejudicado durante 4 anos. Então, são muito tempo para a gente viver prejudicado. Não é 4 dias, são 4 anos. Então, por isso que temos que escolher bem os nossos governantes, como esse ano será para prefeito e vereadores. Então, por isso que a gente tem que escolher bem. E quando a gente faz uma escolha certa, a gente vai ter também consequências. Iremos ter consequências na saúde, na educação, na segurança, entre outras coisas. Então, se a gente faz uma escolha certa, a gente vai ter consequência boa. Se a gente fazer uma escolha errada, a gente vai ter uma consequência ruim durante 4 anos, tá certo? Então, por isso que a gente tem que escolher bem os nossos representantes. Temos que ver as propostas de presidentes, senadores, deputados, prefeitos, vereadores e escolher bem para nos representar, para trabalhar para o povo e para a cidade ou o país, não é isso? Ou o estado, que o presidente ele governa o país. O governador, ele governa seu estado. Governadores, ele governa seu estado. E deputados, senadores também governa seu estado. E prefeito e vereadores governa a sua cidade. Nós hoje somos um país democrático, nos tornamos uma república. Então, hoje, estamos livres para escolher e votar em quem a gente quer. Não era como antigamente, que as pessoas, era família, não é isso? Então, era passado de pai para filho e sempre seriam os mesmos governantes. E hoje, estamos num país democrático, hoje somos uma república e hoje votamos em quem a gente quer. Então, para isso, a gente tem que escolher bem os nossos representantes, tá certo? Então, lembrando a todos vocês que hoje teremos só aula de história num caderno e não no módulo. E aí tem uma atividade, 3 perguntinhas para vocês fazerem uma pesquisa e responder. Durante a nossa aula online, a gente faz esse compartilhamento. Então, a primeira o que é república? E aí você pesquisa com a ajuda de um adulto e vai dizer o que é república. A segunda o que é democracia? Também, com a ajuda de um adulto, você vai pesquisar o que é democracia. E a terceira e última quem foi Marechal Deodoro da Fonseca? Também será uma pesquisa. E aí você pesquisa com a ajuda de um adulto e responde essas 3 perguntinhas. Vou aproximar aqui, que é para vocês escrever melhor as 3 perguntas, tá certo? Então, essa será a nossa atividade de história sobre a proclamação da República. Como estamos falando sobre a proclamação da República, o país que vivemos é o quê? O país que vivemos é o nosso Brasil, não é isso? Então, não poderíamos deixar
de falar da nossa bandeira, que é a que representa o nosso país, que é o Brasil. Então, lá no caderno de artes, vocês irão desenhar a bandeira e dar um lindo colorido com as suas cores, que é o verde, o amarelo, o azul e o branco, na nossa bandeira, que nos representa, que é a bandeira do nosso país, tá certo? Então, vocês colocam lá no caderno de arte, proclamação do Brasil, e desenham a bandeira e dá um lindo colorido na nossa bandeira com as cores que são da bandeira, que é o verde, o amarelo, o azul e o branco, tá certo? Por hoje só, ficaremos por aqui com a nossa aula de História e Artes. Lembrando a todos vocês que teremos nosso encontro online às 3 horas da tarde para nossa correção e compartilhamento das atividades de História, tá certo? Tchau, um forte abraço a cada um de vocês e fiquem com Deus.